Nossa próxima palestrante é gerente do Instituto Olímpico do Brasil, Núcleo de Ensino e Capacitação do Comitê Olímpico do Brasil, COB, e pelo próprio COB foi membro do Conselho de Esportes dos Jogos Olímpicos Rio 2016, membro do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 e atleta de ginástica artística, tendo participado dos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996. Para ministrar a palestra Programa Esporte Seguro, que também faz parte do rol de atividades do Comitê Olímpico do Brasil, que visa a capacitação e principalmente a conscientização do público voltado ao esporte. Peço que recebam com uma calorosa salva de palmas Soraya Carvalho. Vem para cá, Soraya, por favor. Olá, bom dia. Gente, eu estou super feliz de estar aqui, de estar falando com vocês, com os clubes, né, que realmente são as pessoas que estão ali na ponta, que fazem o esporte. Confesso que estou me sentindo uma super popstar nesse palco aqui. Ele é bem intimidador, mas eu subi um pouquinho mais cedo para me acostumar. Mas eu confesso que isso aqui está mais difícil do que subir ali naquele pódio para competir, né? Que é assim, a ginástica artística em cima de um palco desse jeito. Bem, vamos falar aqui de um assunto importantíssimo para o nosso esporte, importantíssimo para a sustentabilidade do nosso ambiente. Eu me sinto assim super à vontade para falar, né? Eu também sou profissional de educação física e quando a gente fala de esportes, né, todos nós aqui trabalhamos com esporte e a gente sabe que há muito tempo e mundialmente o esporte ele é reconhecido pela sua importante contribuição para o bem-estar, para a saúde daqueles que praticam, né? Então é no esporte que a gente aprende habilidades, se movimenta, criamos amizades para uma vida toda, mas também aprendemos valores. O valor de ganhar e perder, o valor da liderança, da resiliência, do trabalho em equipe. Então, o esporte é uma coisa fantástica, uma coisa muito positiva, e é por isso que a gente está aqui, né? É porque a gente acredita no esporte, no poder dele de transformação da sociedade. Mas eu queria fazer aqui uma provocação com essa pergunta, né? Será que o ambiente único do esporte, ele traz alto risco para a ocorrência de violência? Será? Então, eu queria falar um pouquinho desse nosso ambiente, né? Existem tantas indústrias, indústria do petróleo, indústria da economia, da tecnologia, mas e a nossa indústria? E o esporte? Como é que ele está estruturado? Quais são as características? Vamos falar um pouquinho deles aqui, ó. Uma primeira característica, né, quando a gente fala de esporte, a competição faz parte. É uma característica inerente do esporte. Desde quando o esporte é praticado ali, naquele formato de lazer, de brincadeira, da experimentação do esporte pelas nossas crianças, esse elemento da competição ele existe. E quando a gente fala ainda do esporte de alto rendimento, esse elemento se torna ainda mais característico, né? As nossas federações internacionais, elas criam lá as regras para que essa competição ocorra. Dentro desse esporte, dentro dessa característica, o objetivo, quanto mais a gente sobe de nível para o esporte competitivo, para o esporte de alto rendimento, o trabalho da treinadora, do treinador, dos gestores, de todo o ambiente esportivo é fazer com que a performance apareça, com que a performance aconteça. Dentro desse grande objetivo,
quais são os comportamentos necessários de disciplina, de treinamento todo dia, para a gente conseguir a performance, e cada dia mais. Todo dia um pouquinho mais. Dentro desse grande objetivo, quais são os comportamentos e atitudes que são positivas para eu conseguir a performance, e quais são aqueles comportamentos que, opa, já ultrapassou. Eu já ultrapassei a linha do respeito, da dignidade. Então, será que vale ganhar a qualquer custo? Isso acontece. Acontece porque o ambiente de treinamento ele está pressionado pelo próprio treinador, pela treinadora, pelos patrocinadores, pela mídia. O resultado é solicitado o tempo inteiro. Dentro desse ambiente, né, de alta competitividade, de muita pressão, eu acabo tendo um ambiente vulnerável a esse ganhar a qualquer custo, né, que os meios justificam o fim. Essa é uma primeira característica do nosso ambiente esportivo. Vamos ver um outro aqui, ó. Alta hierarquização e autoridade. O esporte, ele é altamente hierarquizado. Nós temos as organizações esportivas, temos as gestoras, os gestores, os treinadores, a equipe técnica, médico, e aí, então, um atleta. Então, nesse ambiente altamente hierarquizado, eu acabo tendo um desnível de poder entre os outros e o atleta. E os processos de violência acontecem nesse ambiente de desnível de poder, onde eu tenho um que tenha mais poder do que o outro. Então, dentro desse ambiente, com uma pessoa mal intencionada, eu acabo tendo um espaço, uma janela, para que alguma situação de abuso de poder ocorra. Outra característica do nosso ambiente: precariedade do ambiente da prática esportiva. O nosso Brasil é muito grande e nós temos algumas organizações que têm recurso, têm estrutura, como é o Comitê Olímpico do Brasil, como é o CBC. Temos alguns clubes com muito recurso, com uma estrutura, mas a gente também tem clubes pequenos, ONGs, escolas, no interior do nosso Brasil. E isso, né, a gente acaba tendo um ambiente que, sem regras, sem um estatuto, sem um código de conduta ética, né, que vai direcionar o nosso comportamento. Qual é o comportamento adequado para cá? Então, nós temos uma precariedade de treinamento das pessoas com treinamento em todas as posições dessa indústria, com regulamentos. Nessa precariedade, a gente acaba acontecendo alguns casos como esse. Esse daqui foi uma notícia de uma denúncia ainda, que aconteceu em março desse ano. E esse aqui é uma aspas de uma das vítimas, menores de idade. Percebem que num ambiente precário, sem governança, sem regras, sem equipamento adequado, sem supervisão, no esporte acontece da treinadora ou treinador passar muito tempo com os mesmos atletas, muitas vezes sem supervisão, sem treinamento de segurança. Então, esse tipo de situação, né, a gente ainda tem essa característica, pelo nosso país, que é muito grande, e pela diversidade de nível de maturidade das organizações esportivas. Outra característica, especificidades e situações. O esporte, ele se faz com contato, não é mesmo? Eu tenho que ter um contato com o meu par, com o meu atleta. O treinador, a treinadora precisa tocar no atleta. O médico precisa tocar no atleta, o massagista. É no esporte que nós temos alguns ambientes, como vestiários, chuveiros. No esporte também eu preciso me deslocar.
Então, eu tenho deslocamento, viagens, transportes, hospedagens. Muitos clubes aqui trabalham com menores de idade, então um público mais suscetível, mais vulnerável. Então, essa aqui é uma característica da nossa indústria. Alguns anos atrás, quando a gente estava desenvolvendo um curso de prevenção e enfrentamento às violências, assédio, abuso, eu me deparei com um vídeo do Ministério Público sobre assédio no ambiente de trabalho. E esse vídeo, ele tinha uma característica de um ambiente corporativo nos escritórios. Então, tem uma mesa, tem um computador. Esse ambiente, essa indústria por si só, ela já tem um distanciamento da pessoa, né? Eu não tenho que ter toque, eu não tenho que... Então, a gente precisa entender o nosso ambiente para que a gente possa observar melhor e nos preparar melhor para ações de prevenção. Outra característica da nossa indústria, uma cultura de hegemonia masculina. Ainda, o esporte, ele é predominantemente masculino, né? Os homens estão mais nas posições de treinamento, de treinadores, encontramos mais homens nas posições de liderança, de poder hierárquico. Nessa cultura, o nosso país ainda é muito patriarcal, muito machista, e dentro dessa nossa cultura, torna-se muito difícil para meninas e mulheres poderem falar das situações vividas no dia a dia. O COB tem um canal de denúncia e de ouvidoria, e a gente pega muitos relatos de atletas menores de idade reportando. Mas eu falei com o meu coordenador que eu estava passando por essa e essa situação. E as falas, muitas delas, é assim: ah, mas isso é coisa de menino. Homens são assim. Não importa, eu posso mudar essa pessoa, vai vir uma outra e ela vai ter esse mesmo comportamento. Então, a gente precisa ter uma diversidade maior nas diversas posições, para que a gente possa ter um olhar diferenciado para os públicos mais vulneráveis. Outra característica, envolvimento do treinador na vida pessoal do atleta. Isso aí a gente já sabe, né? O treinador é muito importante na vida do atleta. E num período da fase da vida, o treinador, ele é a pessoa mais importante da vida daquele atleta. Então, esse treinador se envolve muitas vezes com a vida familiar, com a parte escolar, com a parte médica. Quantas vezes a gente já não escutou, né, que o treinador é médico, psicólogo, amigo? Só que nesse ambiente de muita confiança, de muito respeito, torna-se muito difícil de acreditar que um treinador possa fazer mal para aquele atleta. Então, nesse ambiente, a gente torna vulnerável, né? Não tem um distanciamento, tem que ter distanciamento dessa vida no dia a dia de treinamento e na vida pessoal. Porque senão a gente acaba tendo esses casos, o caso emblemático da Joana Maranhão, né, que passou por um processo de violência sexual durante muitos anos com o seu treinador. Processos de seleção, isso é inerente ao esporte. O tempo inteiro é um processo de seleção. É um processo de seleção quando está aquela criança pequenininha e vai passar para a equipe. Para a pré-equipe, depois para a equipe. Opa, agora eu vou fazer um outro processo de seleção para estar na equipe principal, na seleção. E o atleta, o esporte é a coisa mais importante na vida dele. E ele quer estar na seleção, ele quer ser selecionado. Então, nessa perspectiva, nessa situação, a gente acaba tendo um processo de vulnerabilidade, mais uma janela ali. Porque, mais uma vez, para uma pessoa mal intencionada nesse momento, ele pode fazer uma chantagem, né? Ó, para você estar na seleção, você tem que se submeter a esse treinamento. Para você ser escolhido, você tem que me fazer esse favor.
Então, a gente precisa pensar nos nossos processos de seleção, outras saídas, né? Então, processos de seleção mais objetivos, com regras bem claras, outras saídas, né? Porque muitas vezes é assim, ou você está na seleção ou o quê? Temos que ter outras oportunidades para esses atletas. Se você não estiver na seleção, você vai ter essa outra oportunidade. Então, mecanismos de saída em relação ao processo de seleção principal. Uma outra característica aqui, regime de disciplina. Isso aqui a gente nem precisa falar nesse ambiente, né? Sem disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. O atleta precisa acordar todo dia, ter a disciplina do horário, o treinamento. Depois do treinamento, ele tem que cuidar do corpo dele, com uma boa alimentação, com um processo de fisioterapia, prevenção de lesão, e aí vai, né? Nesse ambiente de extrema disciplina, a gente também precisa observar isso, né? É um processo de disciplina ou ele já ultrapassou essa questão da disciplina e muitas situações de violência são mascaradas por um processo de disciplina. Não, isso daqui se faz desse jeito porque um atleta de alto rendimento se forja sob essa situação, sob esse treinamento, sob esse comportamento que muitas vezes pode ultrapassar, extrapolar ao que é necessário. E é um processo de respeito. Esse é um ambiente, né? Então, como a gente viu, a nossa indústria é maravilhosa. O esporte contribui sobremaneira para a vida das pessoas, para a sociedade. Só que ele também tem particularidades, características, que se nós não olharmos, não observarmos, isso pode vir a ser um ambiente com janelas de oportunidade para comportamentos inadequados serem realizados dentro da nossa indústria. Então, a violência, ela é um fenômeno social de muitos nomes. Ela pode ser um assédio, ela pode ser uma privação, maus tratos, negligência, violência psicológica. E nós utilizamos essa definição para a violência, né? Então, é o uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo ou outra pessoa, grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações no desenvolvimento ou privações. Então, essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. Ok? Isso vai ser importante para a nossa palestra, para a continuação. Eu queria trazer agora um pouco da prevalência da violência, da ocorrência. Quais são os dados que existem hoje sobre isso? Então, num primeiro momento, agora, eu vou falar um pouco da situação Brasil, a partir de duas violências. Só de duas. Tá? Essa aqui é uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse fórum ele publica anualmente dados sobre a violência no nosso país. Então, vamos falar sobre a violência de estupro. No nosso país, a cada 10 minutos, uma menina ou mulher é estuprada. Isso é um dado duríssimo, duríssimo, né? Então, isso aqui é na nossa palestra, a gente já tem aqui uns 10 minutos de fala, já ocorreu uma situação de violência grave dessa. Um dado importante que eu pintei ali em laranja é que cerca de 80% dos casos, o autor era conhecido pela vítima. Então, o que isso quer dizer? No nosso imaginário, a gente pensa que o estupro acontece de noite, num beco, por um homem assustador. É isso que está no nosso imaginário. Mas os dados nos mostram que isso é um crime silencioso, que acontece no nosso dia a dia, nos lares. Então, é muito importante, muito treinamento, principalmente do profissional de educação física, que está no dia a dia dos nossos jovens, dos nossos atletas, observar os sintomas. Então, a gente precisa entender quais são os sintomas de uma pessoa que está passando por um processo de violência, para que a gente possa observar e tentar
identificar e cessar isso. Um outro dado, feminicídio. Então, a cada 7 horas, no nosso país, uma mulher é morta, né? Então, isso ratifica a questão do nosso país ainda muito machista, muito patriarcal, e esse tipo de violência acontece. Um dado também que nos chama a atenção é que 62% dessas vítimas são negras. Então, isso é importante também para o nosso dia a dia, para a gente entender, principalmente, aqueles clubes que trabalham com as comunidades mais vulneráveis, né? A raça negra é uma raça mais vulnerável aos processos de violência. Agora, eu vou trazer aqui uma pesquisa do esporte. Ela foi realizada pela pesquisadora-chefe do Comitê Olímpico Internacional, e essa pesquisa foi realizada para identificar crianças que tinham vivenciado processos de violência no ambiente esportivo. Essa pesquisa foi feita com mais de 4.000 adultos, atletas, e a pergunta é que tipo de violência eles tinham vivido enquanto eles eram jovens, crianças. Tá? Então, qual é o resultado aqui? Ó? Dessas 4.000 pessoas, 4.000 atletas, para a violência psicológica, 935 atletas viveram esse tipo de violência dentro do ambiente esportivo. Violência física, 75. Agora, a violência psicológica, junto com a física, 197. Violência sexual, 174. Violência física com sexual, 16. Violência psicológica com a sexual, 221. As 3 violências conjugadas, 167. O que nos chamam a atenção aqui? Primeiro que os dados são altíssimos. Altíssimos, ó. 44% dos atletas da Holanda e da Bélgica, no ambiente de treinamento, disseram ter vivido pelo menos um tipo de violência. Mas uma coisa importante aqui, que eu circulei em vermelho, é que nas pesquisas, elas dizem que todo processo de violência, a porta de entrada para processos de violência mais graves, é a violência psicológica. Então, relembrando, o que é a violência psicológica? Insultos, falta de respeito, humilhações. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, o que é a violência psicológica? Insultos, falta de respeito, pequenas humilhações, segregação. Eu venho dando treinamento há um certo tempo sobre violência, né, sobre a segurança no ambiente esportivo. E a gente escuta muito de treinadoras, de treinadores, do ambiente esportivo, né? Poxa, agora eu não posso mais dar treino. Eu preciso de uma psicóloga para dar treino, eu preciso de uma mãe para dar treino. Tem muito mimimi, tem muita reclamação. Só que essa é uma geração que ela está mais bem informada. E se a gente entender que a violência psicológica é a porta de entrada para todas as outras violências, é importante essa mudança de comportamento. Quem nunca escutou aqui uma forma assim, ó, de falar com o atleta? Nossa, você é muito burro. Já falei muitas vezes para você, repete isso. Tenho certeza aqui que a maioria já escutou. Isso, pessoal, a gente vai ter que, aos poucos, ir trocando do comportamento. Existem outras formas, especialmente quando a gente entende esse gráfico. Porque acontece assim, ó, hoje eu chamei ele de burro, amanhã um pouco mais, depois eu tenho um empurrão, daqui a pouco eu tenho uma violência física. E um ambiente desestruturado, sem ter documentos norteadores do comportamento adequado, sem supervisão no dia a dia, torna-se esse ambiente super favorável a processos de violência. Né? Lembra?
os treinamentos muito prolongados, sem supervisão. Esse é o nosso dia a dia. Uma outra pesquisa apresentada pelo Comitê Olímpico Internacional em 2019, sobre assédio e abuso, né, de todas as formas no esporte, foi identificado que as violências acontecem em todos os esportes e em todos os níveis. Ou seja, não tem um esporte ou outro que é mais suscetível ao processo de violência. E não existe um nível do esporte que aconteça mais. Acontece, sim, na base e acontece nas categorias adultas. Então, isso aqui é um dado importante. Nessa pesquisa também apareceu que 1 a cada 3 mulheres já vivenciou violência física ou sexual em sua vida, e que 1 a cada 6 homens já vivenciou agressão ou abuso sexual. Esse último número, assim, de fato, todas as pesquisas mostram que as mulheres são as que mais são suscetíveis ao processo de violência, mas os homens também passam por processos de violência. Muitas vezes nós vemos assim, opa, então dos homens acontece menos? Talvez. A gente não sabe ao certo, porque pode ter uma subnotificação pela questão mesmo do preconceito, da vergonha, do estigma vivido pela violência masculina. Então, precisamos estar atentos e também cuidar dos nossos meninos e homens, porque eles também passam por esse tipo de processo. Vamos falar um pouco do processo de violência, como é que isso se dá, especialmente no ambiente esportivo, sob que condições isso acontece. Eu vou me basear no modelo conceitual do Comitê Olímpico Internacional. E nós temos essa forma aqui, ó. Sob que contexto o processo de violência acontece? Ela vai acontecer sempre que tiver uma diferença de poder. Diferença de poder, que pode ser baseado no sexo, um homem e uma mulher, baseado no gênero, um hétero e um homossexual, na sua orientação sexual, na raça, etnia, indigeneidade, incapacidade. Quem trabalha aqui com esportes paralímpicos? Esse é um público extremamente vulnerável. Tem que ter muito treinamento, tem que ter protocolos de segurança, porque eles estão num nível de vulnerabilidade maior, suscetível a processos de violência. Idade, habilidade atlética, ou seja, a violência pode acontecer e acontece muito entre pares, atleta e atleta. Só que eu sou um atleta sênior, eu sou da categoria adulta e acabou de chegar um juvenil aqui. Isso é uma diferença de poder. Lembra dos famosos trotes? Trote é uma forma de violência. Crença, situação socioeconômica. Então, muito atenção para aqueles que trabalham com comunidades, por exemplo. Eu trabalho com um time feminino, numa comunidade economicamente mais popular. Esse é um grupo mais vulnerável, né? Então, sempre observando essas questões. Esse é o contexto cultural da ocorrência de violência. Quais são os tipos de violência não acidental? Pode ser a violência psicológica ou emocional, violência física, sexual ou por negligência. Essas violências podem acontecer por alguns mecanismos, por contato ou sem contato, verbal, cibernético, negligência, bullying, trotes. Ou seja, quando eu compartilho pornografia com menor de idade, isso é uma violência sem contato cibernético. E o impacto dessas violências, né? Qual é o impacto? O que isso gera na pessoa? Vamos lá, os impactos da violência não acidental no esporte, eles são diversos, profundos e duradouros. Existem processos de violência que não vão ser curados nunca, que a vítima, na verdade, ela vai aprender a conviver com aquela situação que ela vivenciou. Os impactos, eles são sentidos pelo atleta, pela comitiva, pela comunidade, ou seja, o processo de violência, ele é algo
que, pelo mecanismo da empatia, ele é sentido em todo mundo que está ao redor. Em todo mundo que se relaciona com aquela vítima, vai ser impactado, em maior ou menor grau. Vocês lembram daquela ocorrência, daquele caso de violência das ginastas americanas, pelo médico, né? Esse foi um caso mundial, duríssimo. Um dos pais de uma atleta, quando ficou sabendo, o impacto foi tão forte que ele se suicidou. Então, o que é importante a gente entender? Que os processos de violência, nós precisamos ter o acolhimento e remediação dessa vítima, mas a gente também precisa cuidar de quem está em volta, porque o impacto da violência, ele é muito severo. Então, a violência não acidental, que é a psicológica, física, sexual, negligência, ela tem impactos na pessoa, mas também na organização esportiva. Então, na pessoa, pode ser um impacto físico, doenças, lesões, perda de desempenho. Então, aquele atleta começa a chegar sempre roxo no ambiente esportivo, começa a ter muita evasão naquele local. O impacto pode ser cognitivo, desde uma baixa autoestima, alterações de humor, a parte comportamental, né? Então, como eu falei, mais evasão, mais propenso a trapacear. Então, atletas, vítimas de processo de violência, eles estão mais suscetíveis a processos de doping, de manipulação de competição. Impactos na saúde mental, ansiedade, depressão, suicídio. Nos relacionamentos, né, mais exclusão, mais marginalidade e perdas econômicas. E para a organização esportiva, e para os clubes, para as federações, para as confederações, dano à reputação, perda de jogadores, torcedores, perda de patrocínio, redução de ganho de medalhas, redução de confiança do público. Então, algumas organizações esportivas, algumas já fecharam por escândalos ocorridos de violência. Então, todo mundo perde. Vamos falar um pouco da relevância do programa, né, do esporte seguro como um todo. A gente entende o esporte seguro como um requerimento de governança das organizações esportivas. E por que um requerimento de governança? Eu vou trazer agora algumas declarações de organizações que são norteadoras do esporte e da sociedade como um todo. Então, quando a gente pega ali a Declaração Universal dos Direitos, publicado pela ONU em 48, no artigo 3 diz que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, né? Então, os direitos humanos, eles se aplicam no esporte e todos nós temos uma responsabilidade compartilhada de proteger e promover os direitos humanos. Se nós formos aqui mais para a nossa indústria, né, do esporte, então a Carta Olímpica é o documento mais importante, norteador do movimento olímpico. Ela diz assim, né, que o objetivo do olimpismo é colocar o esporte em vista de promover uma sociedade pacífica, preocupada com a prevenção da dignidade humana, e que a prática do esporte é um direito humano com espírito de amizade, solidariedade, fair play. Se nós formos aqui, bem, então, portanto, o assédio e abuso por parte de alguém do esporte, ele entra em conflito com esses artigos da Carta Olímpica. Se nós formos agora aqui pelo Estatuto do Comitê Olímpico do Brasil, o que diz no Estatuto sobre isso? No artigo 3 diz que compete ao COB desenvolver, promover e proteger, em obediência à Carta Olímpica, o movimento olímpico no território brasileiro, na propagação da educação física e dos valores do esporte para a juventude brasileira, no sentido de aperfeiçoar o espírito, a saúde e o caráter. Que compete ao COB também opor-se ativamente a toda forma de discriminação e violência no desporto. E que o COB atuará em defesa da dignidade humana e promoverá o bem de todos. Isso é o estatuto, né? O documento máximo da organização. Agora, o COB também tem um código de conduta ética,
que é um documento que norteia e harmoniza o comportamento das pessoas que se relacionam com a empresa. Então, todo comportamento precisa estar alinhado com o Código de Conduta Ética. Dentro desse código, diz que é indevida a prática de atos de violência no ambiente administrativo, de treinamento e competição ou fora dele. Que é indevido qualquer ato de assédio de natureza moral ou sexual. E que são indevidas a fraude, a ameaça, a opressão psicológica e a ofensa. Então, quando a gente está falando de segurança no esporte, isso é uma questão importante, que eles estão mencionados nos documentos norteadores da nossa sociedade como um todo. Então, ser esporte seguro é contribuir para uma sociedade mais ética, saudável e em paz. É sobre proteger atletas e todos os envolvidos com o esporte, seja ela comitiva, comunidade, as organizações, de qualquer tipo de violência e seus impactos danosos de curto, médio e longo prazo. É sobre dano de reputação, perda de praticantes e fãs, perda de patrocínios, redução da quantidade de medalhas, diminuição de público. E é estar em conformidade com os órgãos norteadores. Agora, agora que a gente falou um pouco sobre o contexto, sobre a segurança, a ocorrência de violência na nossa sociedade, mas também no esporte, eu queria apresentar o programa Esporte Seguro do COB, né, o que nós estamos fazendo desde 2019. Então, o programa Esporte Seguro do COB, a gente entende o ambiente seguro como um ambiente atlético, respeitoso, equitativo e livre de todas as formas de violência não acidental ao atleta e aos demais envolvidos com o esporte. Essa daqui é a nossa estrutura. Então, todas as ações realizadas, direcionadas à segurança, ela tem esses 4 pilares. A gente entende o atleta como o coração do movimento olímpico e as pessoas também, então elas estão ali no centro. E aí a gente age em 4 segmentos. Um segmento de políticas, procedimentos, protocolos de segurança, né? O COB hoje tem grandes eventos, como as missões pan-americanas, missões olímpicas, tem os Jogos da Juventude. Ações educacionais, então temos uma gama grande de cursos que é aberto para todos, desde cursos sobre o racismo, sobre ética, sobre violências, entre outros. Temos um canal de denúncia e todas as ações de recepção, acolhimento e remediação. Então, esse sempre foi a estrutura inicial e cada vez ela fica mais robusta para atender às necessidades do esporte. Então, o programa Esporte Seguro, ele se dá por meio de ações, de cursos, de protocolos, de acolhimento, de canais de ouvidoria, entre tantas outras ações. A gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente sempre tenta se cercar dos especialistas, das organizações que já estão aí há anos desenvolvendo excelentes trabalhos. Então, hoje, esse programa Esporte Seguro, ele tem a chancela do Comitê Olímpico Internacional, da Unesco e da ONU Mulheres. Em 2021, o COB foi reconhecido por esse trabalho. Então, ele ganhou o Prêmio Neide Castanha, dentro da categoria de responsabilidade social, pelo trabalho que estava sendo desenvolvido. Isso nos encheu de orgulho, mas, especialmente, isso nos deu a certeza do caminho correto a trilhar, né, em prol de um bem maior, que são os nossos jovens, são as pessoas e é o esporte, né, a sustentabilidade do esporte. Esses são os cursos que hoje estão disponíveis para todo mundo, para todo atleta de vocês, para todo membro de clube. Então, a gente tem um curso Esporte Antirracista, todo mundo sai ganhando. Temos o curso Abuso e Assédio Fora de Jogo. Esse aqui são para jovens de 12 a 17 anos.
E temos o mesmo curso, mas na versão adulta, que é o Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte, cursos diversos de antidoping, oferecido pela UADA, e ações para orientação e capacitação para ações de manipulação de competição. Essa gama de temas vem aumentando, né? Então, vamos falar também de igualdade de gênero, de saúde mental, são todos temas que fazem parte do esporte seguro. Esse é o canal de denúncia, né? Todas as vezes que nós temos oportunidade, a gente divulga os canais. Então, o canal, às vezes aparece assim, canal de denúncia, mas, na verdade, ele pode ser um canal de dúvida também, né? Muitas vezes é difícil de entender se aquilo é ou não é. Será que eu estou vendo de mais ou estou vendo de menos? Esse é um canal que vocês podem acessar para conversar sobre isso. Ele está disponível online pelo 0800 e uma novidade agora é pelo WhatsApp. Sugiro que vocês gravem esse número no WhatsApp, compartilhem. Lembrando sempre que vão pedir o código de acesso. O código de acesso é sempre COB. Mas também temos outros canais públicos, acessível a todos, né? Então, tem o Disque 100 para Direitos Humanos, 180, canal de atendimento à mulher em situação de violência. E aí, regionalmente, cada região tem o seu próprio formato e contato ali de conselho tutelar, delegacia da polícia, delegacia da mulher, entre tantos outros. Aí, isso aqui que é algo importante para compartilhar com vocês. Em 2021, depois que o COB avançou um pouco nas suas ações de segurança no esporte, nós criamos esse programa, que é o Programa Esporte Seguro para organizações, com o objetivo de oportunizar a toda e qualquer organização, seja um clube, uma escola, uma ONG, uma confederação, uma federação, a se associar ao programa. E, a partir disso, o programa provê uma série de benefícios. Então, benefícios desde disponibilizar todos os cursos, a dar uma consultoria como implantar o esporte seguro da sua própria organização. Então, ali é um programa totalmente gratuito, acessível a todos vocês. A adesão é super simples. É só enviar um ofício para a presidência do Comitê Olímpico do Brasil, manifestando o interesse de ser signatário a esse programa. Haverá um termo de compromisso para assinatura e, diante disso, então, aquela organização faz parte desse grupo que visa a segurança no esporte. Então, ela vai receber uma série de benefícios, desde ciclo de palestras, capacitação, material informativo e, mais uma vez, consultoria de como implantar esse programa. Seja você uma organização pequena, com recursos limitados, seja uma organização maior, com recursos mais robusta. Essas aqui são algumas das organizações que já aderiram, existem mais. E, então, eu fecho aqui a apresentação com uma mensagem principal, né, que o esporte seguro, pessoal, ele não é uma ação única, né, é uma série de pequenos passos que fazem uma grande diferença para cada atleta, para cada associado, para a organização esportiva. E que proteger os atletas não apenas eliminará a violência contra os atletas e todas as pessoas, mas também melhorará o esporte para as próximas gerações. Então, a segurança no esporte é uma questão de sustentabilidade do esporte, de sustentabilidade dessa indústria. E eu finalizo aqui com um vídeo. Acho que está faltando uns... Okay.
Então, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço ao CBC pelo convite, por essa oportunidade de falar dessa temática, né? Precisamos falar sobre isso. Esse é o meu contato, estou à disposição, espero que vocês se motivem a aderir ao programa Esporte Seguro para Organizações. Obrigada. You were the light for me to find my truth. I just want to say thank you.